Pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Meu nome é Alexandre Silva, nós somos da comunicação do CIESP Noroeste Paulista e dessa vez a gente veio com um assunto e um tema e um formato novo e especial para o CIESP para que possa acompanhar todo mundo. A gente está trabalhando, começando hoje com o CIESP ESG e sustentabilidade. No mês do meio ambiente, que se fala e comemora o meio ambiente, a gente vai falar e trazer para vocês um pouco mais, especialmente da região de Rio Preto, de São Paulo e de todo o país, as práticas de sustentabilidade que as empresas, hoje atendidas pelo CIESP, hoje existentes na nossa região, têm praticado. Para conduzir esse material de hoje até o nosso último episódio, a gente tem ela que é a diretora de sustentabilidade e meio ambiente do CIESP Noroeste Paulista e também ela é diretora de marketing da empresa Bebidas Poti, a Sandra Franzotti Gubolino, que está aqui, e como nosso primeiro convidado, como a primeira pessoa que a gente vai receber para falar um pouco para a gente sobre sustentabilidade e ESG, ele que é biólogo, mestre em ciências ambientais, especialista em ESG e inovação. Ele é CEO da Blue In, o Rafael Fagliari. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estar aqui. Sandra, tudo bem com você? Tudo bem, Alexandre. Um dos nossos assuntos aqui é inovação. E como o Alexandre trouxe essa questão muito bacana da gente trazer esse novo formato para o nosso bate-papo, para a nossa troca, ser através de um podcast tão atual, tão inovador, que leva a informação para onde a gente quiser. Então, obrigada, Alexandre. Obrigada, Rafael, por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no podcast da CIESP para falar de um assunto tão importante, ESG. Certo? Certíssimo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Sandra. É um prazer, uma honra abrir essa jornada dos podcasts aqui da CIESP. E é isso, né? É uma demanda de mercado, é um momento importante. Acabamos de passar aí agora em junho pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. E agora é a hora das empresas e das indústrias também começarem a olhar com bastante carinho, né, tanto para o ESG e o ESG também como uma alavanca para a inovação. Né? Então, espero que a gente possa ter um bate-papo bem produtivo. Uhum. Rafael, em conversa com você e a Sandra, a gente fala muito em ESG, sustentabilidade, como se fosse algo que tenha começado há 2 anos atrás, quando na verdade não. A Sandra, à frente da Bebidas Poti, ela já trabalha isso há bem mais de 30 anos. Você também tem todo um histórico e conhecimento no como a sustentabilidade chegou até hoje, onde ela está. Conta pra gente um pouco sobre esse macro, sustentabilidade e ESG. A sustentabilidade, a gestão ambiental, o desenvolvimento sustentável, eles vêm de uma construção histórica ali desde a década de 70, né, com Estocolmo e outras conferências ambientais, chegando até a Rio 92, com o conceito do desenvolvimento sustentável. E aí agora a gente teve essa mudança de chave, né? Sai um pouco de cena a sustentabilidade e entra mais em cena o ESG. Né? Então, muda um pouco o tripé. Né? Quando a gente pensa no tripé do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, a gente está falando de ambiental, social e econômico. A hora que a gente muda para o ESG, a gente está falando de ambiental, social e governança. Então, essa mudança ela indica muita coisa, né? Desde todo o contexto macropolítico, social, até a questão de, olha, não faz sentido eu ter o econômico com um pilar. O econômico ele é sua obrigação. Se você não tem econômico, você não vai ter impacto social e ambiental. Né? Se você não consegue gerar receita suficiente, então vem esse novo contexto, né? E aí também o ESG ele ganha força do mundo do investimento, do mundo do investidor. Né? Principalmente liderado pela BlackRock, ali em 2018, trouxe esse movimento um pouco mais forte no mundo dos investimentos. E aí as empresas, obviamente, começam a olhar com um pouco mais de carinho. Tenha você capital aberto ou não, você começa a ter esse novo cenário, esse novo olhar do ESG já com mais força de mercado do que a sustentabilidade tinha até então. Né? Apesar de já ser uma cobrança muito, muito forte desde a década de 70, 60, né? Hoje ele passa a estar mais ligado aos processos, às indústrias, ao mercado, e seja o porte pequeno, grande, médio, né? Porque hoje a gente fala muito também da questão da rede, né? Rede, net zero. Né, que é um conceito bastante falado. Né? Então,
A gente começa a não olhar só para os nossos processos, mas também para os nossos fornecedores. Né? Então, a gente tem essa mudança nova, principalmente com esse posicionamento da BlackRock como principal gestora de fundos, de investimento e de mercado. Apesar de não ser um conceito tão novo, né? Então o ESG ele já vem, o surgimento dele foi em 2004, se eu não me engano, deixa eu confirmar. Que o termo foi dito a primeira vez. Então, o ESG ele veio como um termo já relacionado ao mundo dos negócios. Em 2004 mesmo, na ONU, o Kofi Annan trouxe uma carta a 50 CEOs, né? Que ele queria efetivamente propor um novo modelo. Então, ele trouxe em 2004 esse conceito ESG para que a gente olhasse a governança. A governança, a gente está falando de transparência, a gente está falando de relacionamento, de canal de denúncia, de N fatores que vão posicionar a empresa um pouco mais próximo do investidor. Por isso que a gente tira o econômico é balanço, finanças, né? E a gente está falando aqui de uma parte mais ética. De transparência efetivamente, né? Transparência. Rafael, eu acho, Alexandre, que isso traz uma verdade para tudo isso, né? Não é só você ser rentável, a empresa ser só rentável, mas por que ela existe? Por que ela está aqui, né? Toda empresa ela tem um propósito e esse propósito tem que ser verdadeiro. Quando ele só olha o lado econômico, é lógico que a empresa ela está para gerar lucro, isso a gente sabe, quanto definição. Mas ela pode ser uma unidade transformadora da sociedade. Certo, Rafael? Eu acho que você tocou num dos pontos mais importantes do ESG, que é o propósito. Na verdade, não só do ESG, né? Se a gente pensar aí, nós acabamos de atingir 8 bilhões de pessoas no planeta, acabamos de passar por uma das crises sanitárias mais impactantes da história, não sei se a gente pode comparar com alguma outra desse tipo, e agora as pessoas estão vivendo mais. Então, somos 8 bilhões vivendo muito mais do que a gente vivia antes. Então, é a primeira vez na história que a gente tem 5 gerações convivendo ao mesmo tempo no planeta. A gente nunca teve diferenças tão grandes entre as pessoas. Né? Então, a gente vai ter ali o primeiro da década de 60, de 28 a 45, né, que é a geração considerada geração silenciosa, né, é o nome dado para essas gerações. De 46 a 64, os baby boomers. Agora um pouco mais para frente, de 65 a 80, a geração X. Que sou eu, hein? Estou aí também. Você está aí também, Alexandre. Nos encontramos. Eu sempre ficava me perguntando onde é que eu estou em todas essas letras. X. A geração X. Exato. Aí você tem a galera de 81 a 96, que são os millennials. E agora a geração Z, que é de 97 para frente. Então, uma geração que está vivendo uma série de novidades e com uma perspectiva de vida muito diferente. Né? Então, isso vai gerando sentimentos diferentes, movimentos bastante ímpares de mercado. Né? Então, a gente teve a grande debandada, né? Que começou lá nos Estados Unidos, mas chegou muito forte aqui também. Muitas pessoas entregando cargo no emprego de uma hora para outra, sem motivos aparentes, principalmente pós-pandemia. Então, elas começaram a buscar essa palavrinha mágica, propósito. Quando você pergunta o que você quer, é mais salário? Não, eu simplesmente não me conecto mais com o meu negócio, com o negócio que eu estou trabalhando, com a indústria, com o cliente. E óbvio que isso representa um custo para a indústria. Né? Toda empresa que perde um funcionário, você tem um custo bastante elevado em substituir essa mão de obra. E até os grandes talentos começaram a buscar empresas que tivessem mais essa conexão com o propósito. Né? E é uma palavra que não é fácil de encontrar. Sim. Né? Não é muito difícil a gente definir o propósito pessoal e de organização, então nem se fala. A gente tem aquela estrutura, missão, visão e valores. Isso está saindo. Quem está entrando agora é o propósito, que é o que o consumidor está buscando. Qual que é o seu propósito como indústria, como negócio, como empresa, como varejo? É isso que vai atrair o mercado, principalmente essas duas últimas gerações. Né? Quando a gente pensa ali nos millennials e na geração Z, eles estão procurando isso. Eles estão procurando o porquê das empresas também. E eu vou além, viu, Alexandre? Essa nova geração, ela quer saber o seguinte, né? Nós somos uma indústria de bebidas. Nós produzimos refrigerantes, águas, e elas são embaladas em embalagens. E aí eles se perguntam, né? Qual é o impacto que eu causo no mundo e no meio ambiente, no mundo em si, eu consumindo esse produto e desta empresa. Então, hoje ele questiona, ele quer saber, ele quer ter transparência
daquilo que a empresa realmente faz para diminuir, minimizar o impacto que ela causa. Porque a gente, quanto ser humano, a gente, quanto indústria, a gente causa impactos. Mas a gente tem que ter consciência que a gente pode minimizar. Como? Com boas práticas, através de boas práticas. E essa geração vem nesse movimento diferente dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa própria geração. Sim, né? Sensacional essa introdução de vocês, porque quando a gente fala de ESG, muitas empresas que a gente apresenta, até no meu caso, um plano de comunicação que contemple a atenção ao ESG que a empresa está implantando, implementando lá. Muita gente acha que eu vou pegar uma lista de ações e vou fazer essa lista de ações e vou fazer isso acontecer. Não, não é assim. É muito bacana quando se fala em propósito. Qual é o propósito que a empresa tem? E aí você nota que não é apenas pegar essa lista com faça isso, faça aquilo outro. Em que você acredita que o seu produto está entregando para a pessoa que vai consumir e para o planeta que vai ter que reabsorver isso de volta, de certa forma, a gente pode falar assim. Em termos práticos, o que é a sustentabilidade? Como que a gente pode explicar a sustentabilidade? A sustentabilidade é você olhar para os seus processos e trazer a variável ambiental, social e econômica como um pilar de análise. Então, você vai olhar para os seus dados ambientais, você pode fazer isso de N formas. Né? Você vai olhar para a sua questão social e aí você vai olhar para a sua finança. Isso geralmente é ainda muito apresentado em relatórios. Né? A gente tem um relatório principal que é o GRI, que é o relatório mais tradicional, né? O relatório mais aceito, né? A própria Bebidas Poti tem um, onde você mostra para todos os seus stakeholders o que você está fazendo com essas variáveis, como você está crescendo ambientalmente, quais os seus programas ambientais e como você lida com o pilar social. E aqui no social a gente tem que sempre, isso tanto no ESG quanto na sustentabilidade, a gente está olhando o social, portas para dentro e porta para fora. Como que eu trato os meus funcionários e como que eu interajo com a comunidade que eu estou envolvido. Né? Então, é você trazer essa variável além da variável econômica. Quando você deixa a sustentabilidade de lado, você está olhando para os seus números financeiros, a qualquer custo. Né? O capitalismo de shareholder versus o capitalismo de stakeholder. Você tem essa mudança. Então, quando você olha, principalmente para o ESG, com a governança chegando, você deixa um pouco o capitalismo de shareholders, que é aquele capitalismo voltado a dar resultado a qualquer custo. Qualquer custo, exato. Essa é a palavra. Com sonegação, violação de direitos humanos, violação de legislação ambiental, compra de matéria-prima irregular. Desde que você tenha receita, você está cumprindo a sua missão. Quando você passa a ser uma empresa que olha para o ESG e olha principalmente para a sustentabilidade, isso muda. Você está trabalhando com os stakeholders, que são as partes envolvidas. Então, para eu crescer, eu tenho que crescer todo mundo que está envolvido junto comigo. Meus fornecedores, meus clientes, meus parceiros, meus funcionários. Colaboradores são fundamentais. Né? Então, uma das práticas ESG que me agrada muito é que o salário do CEO ele vai crescer sempre proporcionalmente à média da empresa. Então, você não pode ter um CEO que ganha muito sem você levar o funcionário junto com você. Isso é uma prática bastante ousada, né? Mas já é um movimento que tem ganhado força. Né? Porque CEO, teoricamente, é o salário mais alto da empresa. E ele não pode ser tão desproporcional. Né? Então, por quê? Aí você está colocando, não, óbvio que não é só um número, né? É você olhar, olha, você faz parte. Para eu crescer, você tem que crescer comigo. É você olhar o respeito e levar todo mundo junto. Exato. Basicamente é isso. Né? E essa questão do respeito tem a ver um braço da diversidade, né? Você arrasta essa discussão, né? Para a gente olhar, puxa vida, né? Hoje eu falo que eu sou de uma geração que os meus amigos, a gente brincava, né? Um com o outro, a gente fazia brincadeira. Hoje isso não é possível mais, né? Porque isso hoje é uma agressão. Né? Na nossa geração, não. Na nossa geração era um apelido, era uma brincadeira. E muitos que tinham apelidos eram os gordinhos, eles viraram o comediante, eles viraram o cara mais extrovertido da sala, né? Hoje não. Hoje tudo isso é muito falado, muito pesado e muito difícil de ser conduzido.
Então, essa diversidade faz parte de ESG também, Como né, Rafael? conduzir, então, só um minuto, como conduzir, então, a diversidade de tudo que se trata e tudo que se tem dentro de uma empresa, dentro do conceito de ESG? Você estava falando para a gente da inserção das mulheres dentro da Bebidas Poti. Conta para a gente, então, um pouco, nesses mais de 30 anos que você está ali, como que se aplica a sustentabilidade, ESG e esse respeito à diversidade, que eu sei que vocês têm bastante, dentro da Bebidas Poti? Hoje, até eu estava comentando com vocês, né, que hoje somos 12 mulheres gestoras. E isso é muito bacana, porque eu, durante muitos anos, eu fui a única, né, mulher gestora dentro da Bebidas Poti. E hoje somos 12. Né? Somos 33 mulheres que estão em cargos que são estratégicos para a empresa, que são super envolvidas na questão do desenvolvimento da empresa. Eu acho que tem esse lado também. A mulher, ela tem vários vieses e que juntando, né, as duas áreas, tanto o masculino quanto o feminino, a gente produz melhor, a gente dá um equilíbrio melhor. Então, acho que isso também traz receita e traz resultado para o próprio negócio. E quando o empresário entende isso, ele começa a ver que isso é bom, que isso não é ruim, que você diversificar, que você trouxer pessoas que pensam diferente, que são diferentes de você, né? E nós, homens e mulheres, somos diferentes, pensamos de forma diferente, que isso agrega valor. E aí que está um dos grandes impactos que a diversidade traz, que é a inovação. A diversidade, ela traz muito da vivência de cada um para a rotina, para o ambiente de trabalho. Então, a Sandra vai pensar completamente diferente do irmão dela, de uma outra irmã, de um outro irmão, que eles tiveram experiências diferentes dentro da mesma rotina. Né? Quando você traz também uma pessoa de fora, você começa a subir mais mulheres para a liderança, você começa a trabalhar a questão de envolvimento de um público diferente do que o tradicional homem branco, 50, 40, 60 anos nos cargos de liderança. Uhum. Né? Só que óbvio que isso exige uma série de cuidados, não é algo que é feito de uma hora para outra. Então, o ESG ele não pode vir como um comprimido, olha, tá aqui, toma. Né, que você vai... Isso tem que vir uma decisão, né, ele é um tratamento, ele vai ser uma evolução gradativa. Uhum. Né, e vai passar por desafios, não é fácil. Você trazer esse número de mulheres em cargos de liderança é muito difícil você encontrar no mercado hoje. Uhum. E é muito interessante que eu acredito que muitas delas foram formadas ali dentro da própria Poti. Exato. Isso é uma coisa super bacana de ver, né, na Poti. Hoje nós temos 72 anos e muitas mulheres estão há muito tempo na empresa. Então, a gente eu mesmo estou lá, vou fazer 34 anos de empresa. Uhum. E tudo que eu sou, né, tudo que eu aprendi, eu devo à Bebidas Poti. Uhum. Então, ela foi minha grande escola. Ela me deu oportunidades, né, de olhar para fora, de ter contato com outras empresas que me ensinaram, de estudar. A gente estava falando disso também, né, Rafael? Hoje a empresa, ela dá vagas de estágio para talentos e também ela dá bolsas de estudo para os colaboradores que quiserem estudar. Uhum. Então, você também pode ser agraciado, né, com essa bolsa, que te ajuda muito e que ajudou muitos. Eu me lembro que no início, quando nós mudamos, né, para o atual local onde nós estávamos, porque nós estávamos bem no centro da cidade e nós fomos para a área rural na época. Uhum. E a gente começou a falar de qualidade. Só que qualidade para nós não era só qualidade do processo, do produto, mas era qualidade para as pessoas e das pessoas. E aí nós descobrimos que muitas pessoas eram analfabetos ainda. E aí a gente montou um telecurso dentro da nossa empresa. Então, existe esse apoio, existe esse olhar há muitos anos, né? Então, é aquilo que a gente falou, não é fazer uma listinha, né? E agora eu vou, né, praticar ESG. Não. É a tua cultura, tem que estar no teu DNA. Você tem que desejar transformar a vida das pessoas.
Que sensacional, que sensacional. E é engraçado, né? Quando a Sandra conta isso, você vê que historicamente isso está ligado aos fundadores da empresa, né? Provavelmente ao seu pai, aos seus irmãos. Né? Isso vem da cultura do fundador. Né? E aí propósito, a gente entra, como a gente estava falando lá no começo, esse é o propósito. A gente vai cair no propósito, né? Novamente. Então, assim, você sai daquela estrutura, olha, o que eu faço? E você entra no porquê você faz. Né? O famoso Golden Circle do Simon Sinek, quando ele trata isso de propósito. Então você sai o que, como e o porquê. Né? Responder o que a gente faz geralmente é muito fácil. Né? Todo mundo vai falar o que faz, como, ok? Quando eu chego no porquê, fala, por que você faz o que você faz todo dia? Só que você tem que lembrar que esse porquê não pode ser simplesmente para receber o salário. O salário ele é um resultado, não é o porquê. Sim. E aí as empresas e as pessoas físicas não sabem responder isso. Com certeza. Você não sabe. É uma coisa que vai te exigir um pouco mais e a desconexão desse propósito foi o que causou para muitas pessoas e muitos negócios perdas pessoais, perdas de saúde, perdas de negócio, perda de mercado, perda de funcionário. Né? Então, a gente vê a importância de você ter isso. É óbvio que o propósito também não nasce do dia para a noite. Né? Se eu nunca trabalhei isso, eu vou criar um propósito amanhã e vou publicar no site da empresa, pronto, temos um propósito. É um questionamento bastante interessante e me lembra aqui que existem pesquisas que mostram que quando as empresas passam por uma análise SWOT e você pergunta dentro e fora do ambiente empresarial, na verdade, ponto forte, fraqueza, tal, acrescenta uma pergunta a mais. Onde você quer estar daqui a 5 anos? As pessoas entram num looping de pensar e não conseguem chegar. Talvez seja a falta de propósito Mas vamos aproveitar, já que a gente está falando de propósito, e o Rafael? E o Rafael? Conta pra gente, Rafael, como o Rafael veio parar aqui nesse podcast da CIESP para falar de ESG. Trazendo ainda mais, Rafael, biólogo. Exato. Biólogo, hoje à frente de uma das principais empresas que trabalha com sustentabilidade aqui. Conta pra gente. Inovação é muito interessante quando a gente trabalha esse tema, porque muita gente pensa que inovação, eu preciso de um grande computador, eu preciso de gadget, de tecnologia mesmo. Inovação, acima de tudo, é criatividade. Rafael, Perfeito. Quem é o Rafael, biólogo, que hoje está aqui? É uma boa pergunta. E por que ele está aqui, né? Qual o seu propósito? E onde você quer estar daqui a 5 anos? Essa parte é brincadeira. Na verdade, sim, né? É engraçado como as coisas vão mudando, né? É óbvio que quando você começa a faculdade de biologia, você não está pensando em empreender e trabalhar com inovação. Fui fazer biologia porque eu gostava de fato. Inclusive, fui para a área marinha, né? Minha primeira formação é em biologia marinha. Só que dentro da faculdade a gente tinha também esse viés ambiental, né? E aí no final isso foi o que me encantou. E numa boa e velha conversa de boteco com amigos, decidimos, vamos abrir uma empresa, né? Com formações complementares. Abrimos uma empresa lá em 2010, 2011, né? Ainda sem rumo. Né? E aí vai um dos marcos mais importantes dessa mudança muito profissional e pessoal, que foi entrar numa incubadora de empresas. Né? No caso, a gente entrou aqui na incubadora de empresas de Rio Preto. Hoje nós estamos no Parque Tecnológico, mas esse acompanhamento que a incubadora e os parceiros, o Sebrae, Prefeitura, sempre deram para a gente foi o que ajudou a entender, olha, você é um biólogo, você precisa agora, além disso, entender de negócios. Então, isso óbvio que exigiu um tempo, né? Exigiu uma formação, depois eu fui me especializar em gestão estratégica de negócios, e aí chegamos uma hora que, olha, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Né? Precisa usar a formação de todo mundo, boa parte dos membros da empresa tem formação acadêmica, né? Então começamos a olhar com um pouco mais de carinho para um dos principais pilares que sempre me interessou bastante, que é o bom e velho lixo, né? Antigo lixo, agora a gente tira lixo da nomenclatura e vai trabalhar com resíduos sólidos. Então fui estudar, trabalhar com resíduos, e aí nesse meio tempo saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá em 2010. E aí me especializei, né? Minha pós-graduação, meu mestrado sempre foi e meu doutorado está sendo com logística reversa, economia circular. Né? E aí agora o mundo da inovação. Né? Então entramos na inovação também ainda meio perdidos, né? Mas aí agora a gente conseguiu a gente vem conseguindo, né? Esses últimos anos, acelerações, investimento, subvenção econômica. Então também hoje a gente conseguiu construir isso entendendo, errando, né? Aprendendo muito na prática, mas tendo sempre esse suporte
de pessoas, de empresas, do próprio parque, da incubadora, e o lado pessoal também, né? Então, isso quando você começa a mexer com você fala, pô, Chico, então eu estou chegando no meu propósito, né? Então, hoje o nosso propósito é trazer inovação para gerar impacto social e ambiental positivo. Né? É isso que a gente quer, mudar o mundo dentro das nossas possibilidades através da inovação. Né? Então, e aí a Poti, né, inclusive é uma das principais parceiras, que quando a gente fala em inovação, hoje para mim o que mais se destaca, dos conceitos que mais vem ganhando força é a inovação aberta. O que é inovação aberta? Eu tenho uma indústria grande, ou uma empresa grande, média, que tem uma dor, e sou uma startup e eu tenho uma solução. Né? Então a Bluin, quando ela surgiu com essa solução de logística reversa e de resíduos, ela trouxe quase que exatamente o que a Poti precisava por ser uma pioneira, né, na área de logística reversa, né? Depois a Sandra, inclusive, acho que pode contar, né, Sandra? Claro. Um pouquinho dessa história da logística reversa, que hoje eu particularmente não conheço nenhuma empresa no Brasil que faça um trabalho e que traz, inclusive, o ESG na essência, né? O trabalho de logística reversa da Bebidas Poti, né, do grupo todo, né, da Poti Ambiental, ele resume muito bem o que é o ESG. É você gerar impacto social, impacto ambiental positivo, cuidar das pessoas e impactar positivamente as pessoas que fazem parte disso e ter uma governança bem estruturada, com papéis definidos e com políticas claras. É isso que é ESG na prática. E a Sandra, acho que de repente já pode aproveitar o gancho para contar um pouquinho do Ecoração. Por favor, Sandra, conta pra gente. Então, né, eu acho que esse foi o nosso intuito, né? A gente vai trazer aqui mais pessoas, Sim. mais empresas para contar um pouco, né, dessas histórias, desses cases. Que como o Rafael falou, né, com erros e acertos, né? Nem tudo a gente acertou e nem tudo a gente errou, mas a gente fez uma jornada até aqui e tudo com muito propósito, né? Porque a gente realmente queria transformar esse lixo em resíduo. Como eu falei para vocês, o viés de qualidade para a gente sempre foi muito importante, porque nós somos uma empresa de alimentos, né? Nós fazemos bebidas que vão ser ingeridas por pessoas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E não dá para falar de qualidade sem falar de gestão de resíduos, né? O resíduo não combina com qualidade. Então, a gente precisaria fazer um trabalho de gestão desse resíduo. E aí, como o Rafael, a gente começou a aprender um pouco mais como a gente poderia fazer essa gestão de resíduo. E a gente começou internamente a fazer a gestão, porque primeiro você tem que fazer dentro da sua casa, né? Para depois você levar isso além das suas fronteiras. Então, a gente começou a fazer um trabalho em paralelo com a qualidade, fazer a gestão de resíduos sólidos e começar a educar as pessoas. Porque, gente, acredite vocês ou não, mas nós temos 7 tipos de plásticos diferentes. Então, é muita coisa. Então, a gente começou primeiro fazendo a separação realmente do resíduo, que era possível de fazer um retorno para as indústrias de reciclagem e o nosso resíduo orgânico, né? Então, a gente começou por aí. E começamos a ensinar as pessoas internamente, ensinar os nossos colaboradores, falar de organização, de limpeza, de higiene pessoal. Então, tudo isso é qualidade. É qualidade de produto, é qualidade de processo, vida. É qualidade de vida. Exatamente, Alexandre. E a gente começou a fazer com que os nossos colaboradores levassem isso para suas casas, né? Para os seus vizinhos. Então, começou a se criar uma cultura, né, interna que começou a reverberar fora também. E aí a gente foi trabalhando. E todo esse trabalho nosso... Em 2019, a gente foi buscar uma certificadora para fazer a nossa certificação 19001. E aí, quando a gente recebeu o nosso consultor, o Marcos virou e falou: Sandra, caramba, mas vocês já fazem tudo que precisa ser feito para fazer uma certificação 14001, né? Que o Rafael conhece bem, né, Rafael? O que é essa certificação? Uma certificação que garante conformidade ambiental de todos os seus processos e de sua cadeia. Então, Você vai ser auditada por uma empresa terceirizada, uma empresa terceira, que vai olhar cada etapa, cada aspecto, seus objetivos, as suas métricas, suas políticas ambientais, e vai poder, de fato, falar, não, ok, os processos estão conformes, essa empresa pode, sim, se mostrar como uma empresa certificada 14001.
Então, e aí, para nossa surpresa, a gente fez um trabalho super bacana e conseguimos a certificação das duas, tanto da 9001 quanto da 14001. Isso deu mais ainda orgulho interno. Aí é que a gente quis praticar ainda mais, ensinar ainda mais, levar isso para outras pessoas, para as escolas, para as crianças. E aí a gente começou a falar de educação ambiental também. E nesse meio tempo, a gente entendeu que a gente poderia fazer com que a gente fizesse um recurso financeiro desse resíduo. Que aí surgiu a Poti Ambiental. Então, a Poti Ambiental, ela veio, né, com esse viés econômico que o Rafael tanto fala, mas não só o viés econômico, mas sim olhando ele como ESG. E aí surgiu a Poti Ambiental, que está com a gente aí há mais de 10 anos, reciclando muito, né, tirando muita garrafa do mercado. E como o Rafael é um biólogo, né, apaixonado pelo oceano, acho que a gente pode falar um pouquinho, né, dessa discussão, né, que é o grande pulmão, né, do mundo são os oceanos, né, Rafael? Sem dúvida. E é o que está acontecendo. As discussões maiores estão voltadas para isso. Então, não é simplesmente a gente praticar ou ter uma forma de comprovar, mas são atitudes para que a gente realmente segure todo esse plástico no lugar certo e faça a economia girar, né? Que é a tal da economia circular, né, Rafael? Economia circular, ele estava me explicando sobre esse conceito, achei sensacional. Fala para a gente um pouco mais. Economia circular, a gente muda a nossa forma de pensar negócios. Então, a gente vinha aí, inclusive principalmente nessa década de revolução industrial, processos começando a ganhar escala. Então, era produzir, extrair a matéria-prima, fazer o processo produtivo, vender e descartar. Processo linear. A economia circular, ela começou a surgir por N fatores, né? Então, começou, óbvio, a ter os impactos ambientais pelos descartes irregulares, falta de matéria-prima ou risco de processos que não são sustentáveis em termos de custo que essa matéria-prima tem, falta de local para dispor resíduo, criar novos aterros. Então, a reciclagem começa a ganhar força e a economia circular também começa a surgir como um conceito, né, que é você pensar em toda etapa como minimizar ou como evitar esse resíduo. Né, desde você partir por não geração, então a gente começa a pensar em processos ecoeficientes, né, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil trouxe muito bem essa linha de prioridades de gestão. Né? Então, você primeiro pensar em não gerar, depois eu vou pensar, se eu não consigo não gerar, então como que eu gero menos? Né? Minimizar. Depois eu passo para os R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Depois eu vou tratar e o que eu não consigo eu vou dispor, né? Que aí sim é o rejeito. Então, o lixo, agora ele separou, que a gente chamava de lixo. Agora a gente tem resíduo e tem rejeito. Rejeito a gente não vai conseguir reinserir na cadeia produtiva. Resíduo a gente consegue. Né? Então, a economia circular ela começou a trazer esses impactos sociais, ambientais e econômicos positivos. Né? Porque indústrias que conseguem, de repente, se adaptar e utilizar, substituir uma matéria-prima natural que você tem que extrair da natureza por um processo, por um resíduo, acaba tendo um processo mais barato, mais eficiente. Você tem um exemplo prático até de uma empresa que pó de madeira, alguma coisa assim? São vários exemplos. Um mais recente foi exatamente, né, dentro de duas dores. Né? E aí a gente entra num outro conceito dentro da economia circular, que se chama simbiose industrial. Uhum. A simbiose industrial ela vem do conceito de simbiose da biologia mesmo, que é você ter uma relação de ganha-ganha. Uhum. Muitas indústrias têm necessidade de resíduos para N processos e muitas indústrias têm que destinar. Hoje a gente não faz essa ligação. Exatamente essa é a nossa proposta de inovação, né, que a Blue In traz. Uhum. Os investimentos e as subvenções que a gente vem conseguindo estão dentro desse contexto. A gente tem a proposta de gerar conexões. Né? Então, a gente tem um módulo para quem gera o resíduo, a indústria, o processo produtivo, e nós temos um módulo para empresas de coleta e temos um módulo para quem faz os dois. E aí a gente tem inteligência artificial que vai extraindo essas informações e cruzando esse dado. Então, um dos resultados foi, a gente tinha uma usina que tem uma caldeira, que precisava queimar muito resíduo, tinha falta desse resíduo, pagava muito caro, e a gente tinha uma que gerava um pó, né, de pó de madeira, MDF, enfim. E que quando elas se conectaram foi o legítimo caso da simbiose, ganha-ganha. Então, a indústria que destinou um resíduo,
né? Começou a vender, gerou uma receita bastante interessante. E quem estava na outra ponta e precisava também agora tem uma tranquilidade e não precisa ficar correndo, paga mais barato do que pagaria. Então é isso que a economia circular traz. Na verdade, o ESG como um todo, né? A Sandra falou, a gente não pode pensar que qualquer investimento em ESG ou sustentabilidade vai afastar a empresa do crescimento econômico. Pelo contrário, ele vai aproximar a empresa, é o que vai alavancar muito mais fácil. ESG, sustentabilidade, para gerar esse tipo de processo ganha-ganha, para gerar inovação, porque você começa a olhar, preciso gerar menos. Como que eu gero menos? Eu olho para o meu processo. Você identifica desperdício, você identifica matéria-prima mais barata, você identifica processos mais eficientes. E aí, isso reduz custo, que é interessante para a indústria. Reduz custo, aumenta o faturamento. Exato. É isso que a gente tem que desmistificar, né? O ESG, a sustentabilidade, nunca foi um conflito com o crescimento. É óbvio que não quer dizer que se você investir 100 mil reais, você vai ganhar 1 milhão. Você pode não ganhar nada em termos monetários, mas você vai ter processo mais organizado, mais estruturado, pessoas mais saudáveis, ambiente mais equilibrado. E é isso que o ESG e a transparência. Sim. Né? E principalmente, para mim, um dos fatores que eu acho mais interessante com o surgimento do ESG, esse ganho de força, é a gestão de risco. ESG e gestão de risco é uma pauta bastante interessante. A gente tem aí Americanas como um cenário muito claro desse risco, né, que é a falta do ESG, no caso da Americanas, principalmente o G, né, que é isso. Quando você trabalha com ESG, você abre as portas da sua empresa. Exato. E é um desafio muito grande, né? Eu falo que a indústria no Brasil, no mundo, você ser um empreendedor não é fácil, né? Você tem muitos impostos, você tem muitas obrigações, você tem toda uma população que você cuida, seja ela interna, seja os seus pais, vizinhos, pais, filhos, né, que são dependentes de toda essa população, a comunidade que está ao entorno. Então, quando você tem um trabalho transparente, fica mais fácil, né? O Rafael usou a palavra stakeholders, né? Que hoje é uma palavra mais elaborada, né? Mas são as partes que realmente vivenciam tudo isso, são as partes interessadas. E todos nós precisamos nos movimentar, inclusive o consumidor final. Que eu acho que essa é o que um pouco daquilo que a gente estava falando das novas gerações, que são gerações que estão muito mais preocupadas com o impacto que ela causa. Coisa que isso não acontecia nas gerações passadas, né? Essa geração não, ela quer saber qual o impacto que eu causo no consumo deste ou daquele produto, o que essa indústria produz ou não, ela gera impacto, ela se preocupa com esse impacto que ela causa, ela minimiza. Então, isso faz parte hoje do negócio. Porque se você não tiver esse olhar do teu consumidor, você não vai vender produto daqui para frente. Sim, existe um exemplo bem claro. Eu acho que há 2 ou 3 anos uma empresa de perfume de cosméticos aqui do Brasil, ela fez uma linha de perfumes, o frasco era feito com plástico retirado do oceano. E ela fez eu não me lembro qual então não vou arriscar dizer o nome. Alavancou as vendas, foi uma das principais e eles continuam até hoje com esse perfume específico sendo que é mais vendido. Por quê? Por conta desse impacto, por conta desse propósito e tudo mais. Como que o CIESP pode auxiliar as empresas hoje, Sandra, em questão ESG, sustentabilidade, logística reversa? Como que o CIESP se posiciona e ajuda as empresas com essa situação? Eu acho que é uma fala super importante, né? A gente não podia deixar, né, o nosso programa hoje sem falar desse apoio que o CIESP pode fazer por você, né, pequeno, médio empresário, porque, queira ou não, os grandes, eles têm, né, a condição, o recurso, o conhecimento, e os pequenos e médios, às vezes, sofrem por não ter todo esse arcabouço aí para ajudá-lo a desenvolver as boas práticas, né? Dentro da indústria. Então, o que acontece dentro da CIESP? A CIESP, através do Fiesp, né, eles criaram, junto com a Fiesp, CIESP, mais a CETESB, eles criaram o Instituto Rever. E esse Instituto Rever, hoje, ele faz a gestão dos resíduos sólidos. Ele faz a comprovação.
tá? Tem como comprovar a quantidade de resíduo que nós temos como obrigatoriedade de trazer de volta, né? Trazer de volta e endereçar para reciclagem e depois voltar para a cadeia, para a economia circular. Então, o CIESP, né, quem estiver precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando entender um pouco mais o que significa, né, a logística reversa, e é uma obrigatoriedade, hoje você não consegue mais tirar uma licença de funcionamento se você não comprovar que você pratica a logística reversa. Na sua fala foi muito interessante que você falou os grandes, pequenos e médios. Às vezes, a pequena e média empresa, indústria, Rafael, ela não entende que ela tem e pode se enquadrar a ESG, sustentabilidade, e que ela vai ser atingida pela logística também. Como que é isso? Como trabalhar com essas empresas hoje? Eu gosto muito de sempre quando eu sou convidado para falar tanto de inovação quanto de ESG, eu uso sempre o exemplo, como um apaixonado pelo esporte que eu sou, de usar o exemplo de Fórmula 1. Hoje, um dos fatores que mais decide a corrida é o tempo de pit stop. Né? O tempo que aquela equipe está preparada para responder aquela troca de pneu que o piloto precisa. Uma chuva, um desgaste, um problema. Esse tempo hoje, se a gente pensar isso numa realidade da indústria, ele pode ser muito parecido. Quanto tempo você pode ter para responder uma demanda de mercado? Né? Quando eu falo de ESG, gestão de risco, é isso. Qual que é o risco de você não ter nenhuma prática e, de repente, o seu fornecedor, seu principal cliente, seja nacional ou internacional, fala assim, olha, eu só vou comprar daqui para frente empresas com práticas ESG, com certificado ISO 14001, com algum tipo de certificado. Não que seja a solução de todos os problemas, né? Mas eles podem ter uma exigência, porque a própria ISO agora tem a questão da cadeia como um todo. Né? E as empresas estão começando a olhar até para a questão da governança e a cadeia produtiva como um todo, além disso. Então, se você é uma indústria pequena e você fornece para uma grande, essa grande pode sofrer uma pressão e repassar essa pressão para baixo. Né? Então, quanto antes vocês pensarem como uma indústria em ser estratégico e estar pronto para isso, seja você pequeno, médio ou grande, porque essa pressão ela pode vir a qualquer momento, de qualquer parte interessada. Isso sem contar em fornecedor, cliente, mercado, pessoas, órgão ambiental. Então, o tamanho hoje, ele vai até ser um facilitador. Quanto menor você é, mais fácil você vai conseguir trabalhar dentro da sua realidade. E aí, óbvio que é muito mais difícil você se adaptar numa mudança muito rápida. Né? Então, olha, você tem 6 meses para ter uma política ESG. Não vai conseguir, porque ESG mexe em propósito, mexe em cultura, mexe em participação, mexe em dia a dia, materialidade da empresa. Né? ESG não é copia e cola. Óbvio que o benchmarking é sempre uma das ferramentas que eu mais gosto, né? Porque você vai trabalhando com outras indústrias do setor ou não para entender como que eles trabalham as pautas ambientais, sociais e de governança. Mas não tem uma fórmula pronta, você precisa fazer uma análise de materialidade da empresa, o que é relevante, o que não é, qual que é o meu planejamento estratégico. Vocês têm definidos os OKRs, os KPIs da empresa, e como que o gestor de sustentabilidade ou a consultoria vai olhar para isso e criar o plano ESG. Então, sim, ESG e negócios eles têm que andar juntos. Né? Se você é pequeno, você não tem um plano de marketing, não tem um plano financeiro, não tem um planejamento estratégico. Se não tem, deveria ter. ESG é a mesma coisa. Ele é um pilar de negócio hoje que tem que vai deixar a empresa pronta para trocar o pneu e sair na frente dos outros. Como a Bluin pode ajudar as empresas? A Bluin hoje ela está em 2 frentes, né? Tem 2 braços. Né? Até pouco tempo atrás a gente se chamava Verdas, nossa empresa era uma empresa exclusivamente de consultoria. Né? Então de 2009 para cá a gente começou esse spin-off, né? De ter um braço tecnológico, e a Bluin ela surgiu com esse braço tecnológico que traz justamente esses 2 pontos. O suporte consultivo, né? De dia a dia, e o suporte tecnológico, né, através do software, nossa plataforma, que é uma plataforma que faz gestão de resíduos, né, faz essas conexões, otimiza dados, processos financeiros, relatórios, quantitativo, integração com SINIR, SIGOR. E aí também a gente tem equipe técnica, quando necessário, para dar o suporte para quem ainda não tem esses processos bem definidos, políticas de ESG, ou que não tem, então, precisa de uma auditoria na área de resíduos. Né? Então a gente atua nesses 2 braços. A pessoa que não sabe nada, ela está vendo esse podcast agora em casa, fala ESG, eu tenho que me enquadrar, porque senão não vou conseguir vender a minha produção de sei lá o que, de café, vamos lá colocar, de café para o mercado.
você pode ajudar. Sim, sim, sim. É assim, é interessante, né? Hoje a gente trabalha com empresas de N setores, né? Médico, hospitalar, moveleiro, fundição, usinagem. A gente já tem um portfólio que vai ajudando. E sempre com os nossos clientes que são aqui da região, a gente sempre deixa um tempo para estar em loco. Né? Com a Bebidas Poti foi assim, porque ESG, sustentabilidade, hoje a gente tem que vivenciar a cultura também. Então a gente gosta muito de estar presente e aprender. O tanto que a gente aprende, né? Com cada processo diferente, para a gente é muito, muito bacana também. Né? Além de a gente levar, a gente também sempre aprende. Sandra, a gente pode afirmar, então, já caminhando para o nosso encerramento dessa conversa, que foi muito bacana, está sendo muito bacana, que, antes de mais nada, sustentabilidade e ESG passa por mentalidade, passa pelo coração, passa pelo sentimento da empresa? Com certeza. A empresa é feita de pessoas, né? E o propósito está nas pessoas. Então, não é difícil, porque a empresa não é só máquina, não é só parede, não é só piso, ela é feita de pessoas. E nós, juntos, podemos transformar. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente veio aqui com o propósito de levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas que não entendem direito o que é essas três letrinhas, né? Que parece ser uma coisa tão absurda, mas não. É atitude, é comportamento, é mudar o mindset, é fazer correto. Essa é a palavra, né, Rafael? Quando a gente olha para a sigla ESG, às vezes parece de fato algo muito difícil, né? Mas se a gente tentar torcer ali, afunilar o ESG, a gente está falando de meio ambiente, direitos humanos e ética. Né? Isso é um conceito que o Fábio Perovic da Fama trouxe. Então é isso, quando você aperta bem esses termos, você está falando de olhar para o meio ambiente, de trabalhar direitos humanos e de ser ético. Né? Então isso faz parte de qualquer rotina, deveria fazer parte de qualquer rotina. Né? Inclusive para a gente quebrar esse viés político que se formou. Exato. Não é uma pauta política, nunca foi e não vai ser. Sim. Né? Não Uma é pauta humana, política. né? A gente está falando de humana, de Humano. pessoa. Então, assim, se a gente considerar que ética, direitos humanos e proteção do meio ambiente é uma pauta, então alguma coisa de errado tem. Né? É óbvio que a gente tem um conflito aí de uma polarização de uma polarização política que surgiu nos Estados Unidos e aqui também, mas não é. Né? Nunca teve. O ESG ele surgiu como um movimento de mercado para acionistas, para CEOs. Né? Quando o Kofi Annan trouxe lá em 2004, ele queria atingir, ele foi um movimento para líderes. Os principais líderes do mundo, né, através do Banco Mundial. Então, assim, e hoje ele é ainda um movimento de mercado, né, principalmente com a BlackRock, é a maior gestora de ativos do planeta. Eles não iam colocar todo esse peso na pauta ESG se ela não estivesse dando resultado para as pessoas que colocam dinheiro na BlackRock, para a BlackRock investir isso daí nas empresas que eles organizam. Né? É óbvio que tem muita coisa para se discutir ainda. Ixi, né? Então, tem muita discussão que é válida, inclusive. Às vezes a gente fala assim, não, o posicionamento do Elon Musk, por exemplo, né? Que ele se posicionou contra o ESG. É uma discussão interessante. Por que a Tesla, que produz carro elétrico e tira combustível fóssil do mercado, foi excluída do índice, no caso da Tesla foi o Standard & Poor's 500 ESG, né? O S&P, que é das principais métricas que vão orientar os tomadores de decisão de investimento. Então, quando você tira a Tesla e você coloca, por exemplo, a Exxon, que é uma petrolífera, né? Uma petroquímica, uma das maiores do mundo, e que ela vai estar necessariamente colocando mais carbono, isso faz sentido de alguma forma? Você tirar uma empresa que está colocando produto sustentável para uma que está colocando gás de efeito estufa no mercado. Mas é um raciocínio muito interessante, porque o que eles estão analisando não é o seu produto, é o seu processo. Quem você é como uma empresa. Então, a hora que você, pelo que eu me lembro do relatório da própria S&P, o que eles colocaram olha, a gente não viu aqui governança, a gente não viu aqui clareza social, a gente não viu aqui muito bem quais são os critérios ambientais para um fornecedor, então não tinha. E tem auditoria. Então a gente sabe que o Elon Musk é um gestor polêmico. Então, quando os auditores foram lá e começaram a conversar com as pessoas, o S acabou sendo um ponto fraco. E não tinha critério ambiental mapeado de fornecedor, e não tinha uma política de integridade, ética, canal de denúncia. Então isso tudo que
é o interior da empresa, não é o produto que ela coloca no mercado. Né? E a Exxon, por sua vez, tinha. Né? É muito difícil? Sim. Né? A gente está comparando duas coisas. E são discussões válidas que a gente tem que trazer para quebrar alguns preconceitos que existem, né? Ainda hoje. Né? Então, assim, o ESG, se não fosse importante, ele não teria nem se inscrito e não teria reclamado depois que não foi selecionado para receber essa certificação. Certificação. Né? Tá na lista da S&P. Mas tem muita coisa ainda. Não tem um padrão hoje de comunicação ESG igual ao GRI, cada um comunica de um jeito. Né? Então tem um caminho longo, mas o que a gente tem que quebrar são alguns vieses de que vai atrapalhar crescimento, não vai. Né? Então, e eu acredito, Rafael, que vai existir um movimento maior do próprio consumidor. Exato. Então, nós vamos ter aí um movimento muito maior e que todos nós vamos ter que nos adequar. Então, gente, conte com a CIESP. A CIESP está aqui em Rio Preto, perto de vocês, para a gente bater papo, para a gente falar de dores, para a gente falar de soluções. E se a gente não tiver, a gente procura alguém que saiba. Né, Alexandre? Com certeza. Foi o que a gente fez. Nosso primeiro convidado, o Rafael, para falar um pouco de todo esse arcabouço aí, de inovação, de ESG, para a gente realmente tentar traduzir para um jeito mais leve, para vocês não se assustarem. Parece uma coisa muito difícil, mas fazendo pequenas atitudes, você já começa a transformar a tua empresa numa empresa que pode ter um caminho aí muito profícuo, né? E com sucesso. Com sucesso e todo mundo tem medo, rentável para todo mundo, para o dono, para os colaboradores e para a sociedade, sobretudo. Rafael, muito obrigado pela sua presença. Sandra, muito obrigado pela sua presença. A gente está chegando ao fim desse episódio hoje. Acompanhe a gente até a próxima semana. Todos os episódios vão estar disponíveis nesse canal do YouTube aqui do CIESP. Só nos acompanhar e qualquer dúvida dos nossos canais também, só procurar e a gente vai tentar esclarecer vocês, tá bem? Muito obrigado, até a próxima, tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.